perguntando, aqui é um encontro de pessoas que não são do governo, que são pessoas que podem ter as mais diversas visões sobre o nosso Estado, sobre o nosso governo, sobre as pessoas que estão aqui. E eu respondo para vocês essa pergunta de que, para nós, como governo, é importante vir aqui nesse espaço, reconhecer a autonomia de todo mundo, mas poder dizer que nós, sim, temos um compromisso com políticas públicas democratizantes na área da comunicação. E que nós queremos que vocês incidam sobre essas políticas, participando de todos esses meios com os quais nós estamos procurando dialogar com a sociedade. Do gabinete digital, do PPA, até o possível conselho que vai ter logo ali na frente. Não é à toa que nós fizemos o que foi possível para apoiar, inclusive financeiramente, um evento como esse. Porque nos interessa esse desenvolvimento, interessa fundamentalmente para a emancipação da sociedade, para a democracia, para a ampliação da participação do cidadão. Então, o nosso Estado não podia se furtar isso. Vocês não tiveram, nesses minutos que eu falei aqui, o mesmo brilhantismo que a secretária tem. Né? Não é para puxar o saco. A Vera é uma pessoa que tem uma capacidade, uma história que falam por ela mesma. Mas eu procurei passar um pouco disso tudo, dessa experiência que nosso Estado está fazendo e que a gente quer se colocar profundamente à disposição de todo o movimento de vocês, porque nós nos enxergamos parte dele. Nós também somos consumidores e produtores de informação. Né? Informação, comunicação como um direito humano. Esse é o nosso compromisso. Esperamos que esse evento ele tenha um grande sucesso e possa ser repetido nos próximos anos. E que ano que vem a gente possa contar muito mais experiências de democratização da comunicação do que essas que a gente brevemente começou a fazer nesses 5 meses de governo. Obrigado. Obrigada, Luciano. A gente fica muito feliz de ver nessa abertura, esse apoio do governo, esse tipo de iniciativa como Blog Prog, agora que vão começar as discussões, de ter essa abertura para a sociedade poder estar presente, discutindo, né, como um todo. Muito bom. Então, agora passo a palavra para o Marcelo Branco, ativista aí de TI, da liberdade do conhecimento. Vou usar ali o recurso dos slides ali. Boa noite. Eu pensei, eu não vou falar sobre redes sociais, mídias sociais, que é o assunto que eu tenho falado e tenho gostado mais de falar nos últimos tempos. Eu vou trazer uma discussão um pouco, que era a minha linha de intervenção antes de ter começado a trabalhar com mídias sociais, mas que acho muito importante, que é um pouco aproveitar nesse público aqui de pessoas que trabalham no cenário das mídias digitais, um pouco o que tem sido a militância dos militantes digitais nos últimos 10, 15 anos, que muitas vezes a gente não consegue unificar as pautas de quem trabalha com comunicação, democratização da informação, e aqueles militantes que trabalham com a liberdade de expressão e liberdade na rede, né? Que às vezes, por falta, enfim... Então, assim, essa introdução, para quem já viu outros papos meus, ela é um pouco igual, mas no final vai mudando, né? Nós acreditamos que nós estamos vivendo uma revolução que não é só uma revolução tecnológica, é uma revolução que está alterando a forma como a humanidade está se relacionando, de uma forma tão profunda como foi a revolução industrial do século XVIII e XIX. Né? E essa revolução, ela não... determina os modelos sociais. Nenhuma revolução tecnológica determina os modelos sociais. Se a gente voltar um pouco atrás, as lideranças da revolução tecnológica industrial, os países de ponta daquela revolução, daquele período histórico, tinham modelos sociais distintos. Então, vamos pegar os Estados Unidos, o modelo individualista liberal, a Europa, no primeiro momento, alguns países líderes da Revolução Industrial apresentaram modelos sociais fascistas, nazistas, e mais tarde o estado do bem-estar social, né? E no leste europeu, com inspiração libertária, de esquerda, e no meu ponto de vista com um final
sem democracia e totalitário, enfim, né? Mas só quis exemplificar isso, que eram 3 polos, né, de ponta da revolução tecnológica e industrial. E os modelos sociais eram distintos. Então não é a revolução digital, não é a quantidade de computadores, acesso à internet de banda larga, etc., que vai determinar a qualidade da democracia no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então são as disputas políticas que vão ter que ser feitas nesse novo contexto das sociedades em redes que vão determinar se nós vamos ter um modelo social mais democrático nesse novo cenário das sociedades em rede, sociedades da internet, ou menos democrático, né? As consequências da sociedade em rede, dessa nova forma de organização social, é o empoderamento do indivíduo de forma inédita. Quer dizer, o indivíduo nunca teve tanto poder e um poder de comunicação global como ele tem hoje. No passado era impossível qualquer um de nós se manifestar com uma mensagem, com texto, com vídeo, né? E essa comunicação ter um alcance global. Então, isso é um empoderamento que nós nunca tivemos em períodos anteriores da história da humanidade, né? E é um relacionamento direto com o público. Isso não significa o cara isolado que não se comunica, pelo contrário, as manifestações no mundo árabe, agora na Espanha, a própria campanha eleitoral no Brasil e várias mobilizações anteriores, o Fórum Social Mundial, as marchas contra a guerra, as marchas da chamada antiglobalização há quase 10 anos atrás, elas mostraram, né, que esses indivíduos empoderados, conectados em rede, produziram manifestações massivas de contestação da ordem nas ruas concretas, né? Então essa ideia de quem está conectado, passa algumas horas por dia na frente do computador na internet, está isolado, né? Não. Algumas pesquisas acadêmicas comprovam que o tempo de conexão, principalmente dos jovens, é diretamente proporcional à quantidade de relacionamentos físicos que ele tem durante a semana, durante o mês. Isso é, um jovem, principalmente não conectado, ou que passa pouco tempo na internet, ele vai ter poucos encontros físicos. Então, essa ideia de que a internet isola, não, pelo contrário, ela tem provado que ela é um espaço de ajuda, né, nos nossos encontros físicos e nos nossos relacionamentos pessoais, né? É óbvio, se nós temos um indivíduo empoderado individualmente, né, e com capacidade de comunicação global, com capacidade de articulação de manifestações globais, né, o papel das organizações intermediárias é questionado. Então, não só da indústria fonográfica, como foi, que acontece desde os anos 90, né, que intermediava a relação entre o artista e o público, né, na era industrial. O próprio papel dos partidos políticos e dos sindicatos estão sendo, preciso rediscutir o seu papel nesse novo cenário, porque as maiores manifestações de massa nos últimos 14 anos não foram produzidos por partidos políticos e por sindicatos. Têm sido produzidos por manifestações de indivíduos conectados em redes, pequenas organizações que produzem essas manifestações. O exemplo claro é nas revoltas árabes recentes e também aí na recente revolta espanhola, que inclusive o movimento negava, né, a participação dos partidos políticos naquelas mobilizações. Né? Então, todas as organizações intermediárias, entre o indivíduo e o público, estão com o seu papel questionado e precisam redefinir o seu papel, se modernizar. Isso aqui eu vou passar rápido. Né? Eu vou começar agora com algumas coisas que são, desde o início da internet, digamos assim, bases constituintes do que a gente chama do que são os direitos na rede. Né? Um dos temas é a neutralidade na rede. Né? O Tim Berners-Lee é o criador, o cara que inventou a internet. Ele lançou em 2006 um manifesto chamado Manifesto pela Neutralidade na Rede. A neutralidade na rede está ameaçada, né? Nos Estados Unidos está em debate, no FCC, na Anatel norte-americana. Existe um debate no mundo inteiro, no Brasil, e algumas práticas de algumas corporações estão quebrando a neutralidade na rede na prática. Né? Então o Tim Berners-Lee diz, neutralidade da rede não é pedir internet grátis, não quer dizer que não se deva pagar mais por uma quantidade de serviço de melhor qualidade, mas o controle da informação é imensamente poderoso, segundo Tim Berners-Lee. Nos Estados Unidos, deve-se ao fato que empresas estão controlando o fluxo das informações na rede por interesses comerciais e em alguns países, como China, por interesses políticos. O que é a neutralidade na rede, ou neutralidade da internet, ou princípio de neutralidade, né, que é um princípio básico da internet? Né?
Significa que todas as informações que estão trafegando dentro da rede deve ser tratada da mesma forma. Não pode ter discriminação com a informação que está trafegando na rede. A internet é uma rede de pacotes. Portanto, o pacote que sai do nosso computador para chegar na outra ponta, ele não pode ser discriminado em relação a outro pacote que sai do computador ou de uma grande empresa, ou de um concorrente da minha empresa, ou de um outro ativista de uma outra posição política para chegar na rede. Então, isso é, prática de quebra da neutralidade é eu retardar o fluxo da informação por alguma razão, porque essa informação pode ser do meu concorrente comercial ou do meu adversário político. Os provedores de internet, quando fazem isso, estão quebrando a neutralidade na rede, ou discriminar o conteúdo das informações. Se é vídeo MP3, essa informação vai ter um tratamento diferenciado. Eu vou colocar filtros e vou tratar ela de forma diferenciada. Ou o que as operadoras de telecomunicações querem fazer com a quebra da neutralidade, que é talvez voltar a cobrar por distância e por tempo de uso de voz sobre IP, de telefonia IP, etc, etc, etc. Então, um dos princípios dos ativistas digitais que está na base da internet é que a internet tem que continuar sendo neutra. Ninguém pode filtrar, atrasar ou discriminar o tipo de informação que trafega dentro da rede. Então esse é um princípio básico que qualquer ativista, construtor da internet, etc, etc, luta para que isso se mantenha e continue de pé. Outro tema, que é uma luta nossa, e que o governo do Brasil assumiu na cúpula da Sociedade da Informação de Genebra em 2003 e Tunis em 2005, é a luta por uma nova governança na internet. O que significa? Hoje a internet mundial, ela tem uma governança unilateral, feita por um instituto técnico que faz um bom trabalho, que é o ICANN, que ele controla todos os nomes e os números da internet mundial. Isso é, se por acaso o ICANN determinar que alguns nomes ou alguns números IPs, alguns domínios da internet, tipo www.tialivre.com.br, ou www.governodrs.gov, esse instituto, através da tecnologia, pode bloquear para que não funcione na rede esse domínio ou esse número IP. Ele faz um trabalho, o ICANN faz um trabalho técnico, que todos os técnicos acham que é um bom trabalho. No entanto, qual é o problema? Ela é uma empresa sem fins lucrativos e que hoje está subordinada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então não existe uma governança do ICANN que controla os números e nomes da internet multilateral, ou uma governança por múltiplos interesses. Então o Brasil foi na cúpula da Sociedade da Informação defender a mudança na governança da internet por essas razões. E mais, a internet mundial está submetida às leis da Califórnia. Isso é, se um juiz da Califórnia determina que tem que bloquear um domínio de Porto Alegre, porque está quebrando direito autoral, etc, etc, é uma decisão lá na Califórnia, eles bloqueiam um domínio aqui em Porto Alegre. Então, nós defendemos uma governança de múltiplas partes interessadas. Inclusive, existe um fórum de governança criado a partir da cúpula por iniciativa do Brasil, que está discutindo, em primeiro lugar, que talvez as máquinas, os servidores se mudem para Genebra e que a gente possa ter uma governança da internet internacional, onde empresas, sociedade civil, universidades e governo possam também governar a internet e não ser uma governança unilateral como é a governança feita pelos Estados Unidos hoje. No Brasil já é assim. O exemplo da governança na internet brasileira é o exemplo que inspira a governança mundial. No Brasil, nós já temos uma governança na internet democrática feita pelo Comitê Gestor Brasileiro. P2P, então isso é muito importante para nós. O P2P é uma forma de comunicação pessoal, privada, entre duas pessoas. E muitas pessoas acham, entendem, que quando está baixando música da internet, nós estamos buscando essa música num servidor pirata. Então alguém lá botou um monte de música protegida, de propriedade da Warner, da Sony, ou filmes das grandes multinacionais do cinema, e está botando lá para a galera baixar aquelas músicas. Não é isso que acontece. Então aqui tem um exemplo de como a internet funcionava até 1999, ou que se conhecia o funcionamento da internet. Então, para buscar qualquer conteúdo, eu vou dar uma passadinha aqui, esse conteúdo tinha que passar por um provedor central.
que era um provedor de serviços, né? Então qualquer serviço da internet que a gente utilizava tinha que passar por um provedor central para que os usuários da rede pudessem buscar esse conteúdo. Em 99, né, um garoto, né, criou o Napster, né, e começou o fim da indústria fonográfica. O que é o Napster? O Napster, ele criou uma forma de serviço em que os serviços estão nos próprios computadores dos usuários sem passar por nenhuma rede centralizada, né? Isso é a tecnologia P2P. O que significa? As músicas que o Marcelo Branco está baixando do Bebeto Alves, que é de propriedade dele, né? Ou a música que o Marcelo Branco está baixando, seja de qual for compositor, ou que é de propriedade da Warner, né? Essa música não está sendo baixada de um servidor central. Essa música está no computador do Miro, ou no computador do Adelicel, ou no computador de qualquer pessoa que está aqui. Então isso, no nosso ponto de vista, é uma relação pessoal entre indivíduos que estão compartilhando um arquivo, seja de música, seja de filme, seja de qualquer tipo de conteúdo. Portanto, o Estado, e não tem objetivos comerciais, portanto o Estado, qualquer legislação, não pode dizer o que eu posso e o que eu não posso compartilhar com uma pessoa, porque é uma relação privada e não uma relação comercial. Então essa é a grande discussão. E a gente precisa entender a arquitetura da rede antes de tentar legislar sobre ela. O problema é que os nossos legisladores, né, eles não... E a única forma que eu tenho, ou qualquer pessoa tem, para saber se o conteúdo que o Miro está baixando é legal ou ilegal, ou é de propriedade da Warner, ou está quebrando o direito autoral, é se eu quebrar a privacidade do Miro e do Marcelo. E se eu instituir uma vigilância indiscriminada em toda a rede, porque imagina, tem milhões de pessoas nesse momento baixando música, baixando filme, trocando, compartilhando arquivos. Como que eu vou saber quem está baixando? Eu vou ter que quebrar a privacidade, né? Eu vou ter que invadir, né, a casa do Miro e a casa do Marcelo para saber se eles estão através da rede, né? Então isso é inaceitável no Estado de Direito. É inaceitável no Estado de Direito. Então, se músicos, até alguns gaúchos aí bem intencionados, sem saber como é que funciona a internet, né, estão pressionando o governo, pressionando a Assembleia Legislativa, dizendo, porra, a minha música não pode ser roubada na internet, tem que ser protegida. Ok, eu defendo que quem não quiser ter a música rodando na internet tem esse direito, guarda numa caixinha, deixa lá, etc, etc. Mas me digam de que forma ele vai proteger o direito autoral na rede sem quebrar a privacidade dos usuários, sem quebrar o Estado de Direito democrático, que não aceita a quebra da privacidade sem mandato judicial, e esse mandato judicial só pode a partir de determinados questão de segurança nacional, crime de ordem econômica, etc., como no Estado de Direito, certo? Então, o nosso desafio na proteção dos direitos autorais no século XXI é exatamente como proteger ele sem quebrar a privacidade dos usuários. Se alguém me mostrar como se pode fazer isso, estamos juntos. Mas se alguém disser que é defensável quebrar a privacidade, instituir a vigilância em toda a internet para proteger um direito autoral na rede, eu não estou do lado desse cara, certo? Nos anos 80, Richard Stallman, ele criou o copyleft, né? Então o copyleft é o princípio das licenças livres, né? Ao invés de ser o copyright, o direito autoral, o direito de cópia, onde diz que tudo é proibido, né? A cópia já nasce proibida. Ele, como era um hacker, um físico, desenvolvedor de software, ele contratou alguns advogados, dentre eles o Lawrence Lessig, para dizer o seguinte: eu queria que uma licença subvertesse o sentido original do copyright, né? E que fosse protegido por copyright, porque se ele fosse para o parlamento americano tentar mudar a legislação, talvez tivesse 50 anos e não conseguiria resolver esse problema. Então ele fez o primeiro hacking na história, ele hackeou o sistema, né, criando uma licença protegida por copyright que inverte o sentido original, que foi o copyleft, uma licença que diz que pode ser copiada, pode ser distribuída, né, que foi a GPL, né, e quem usar parte do conteúdo de uma obra licenciada dessa forma tem que devolver ela livre. Se não devolver ela da mesma forma, está desrespeitando o copyright, né? Então, foi uma forma de hackear o sistema e a lei de copyright para criar uma licença copyleft, né? E, só que isso foi feito para o software, né? Tinha uma licença livre para documentos e precisávamos ter uma forma de licenciamento também flexível, né, para obras de conteúdo. Então surgiu
já nos anos 2000, a licença Creative Commons, que é uma grande polêmica aí, principalmente com o Ministério da Cultura e com alguns artistas que dizem que isso aí é a força do imperialismo, porque Creative Commons, né, é coisa gringa americana. Então, nós ajudamos a construir, vários brasileiros estão na origem da licença Creative Commons, né, que é uma licença, que são várias licenças, não é uma única licença, em que devolve para o autor o direito da sua obra. Isso é, o autor tem o direito de dizer como a sua obra vai andar na internet, né? Ou em qualquer revista de papel. Ela pode ser copiada? O autor pode dizer pode, ou pode dizer que não. Ela pode ser distribuída livremente? O autor pode dizer sim ou não. Ela pode ser modificada, isso é, a obra original se transformar num derivado? Pode, sim ou não. Né? Então o autor determina para cada uma desses aspectos da sua obra o que mais lhe convém. Então as licenças Creative Commons, ela devolve para o autor o direito sobre a sua obra, que o modelo de licenciamento da era industrial roubou do autor. O autor tinha que transferir na era industrial com o copyright, onde todos está tudo fechado, tudo proibido, todos os direitos reservados. Ele tinha que transferir esse direito ou para a editora para poder publicar o livro, senão a editora não publicava. Ele tinha que vender o direito das suas músicas para a gravadora, senão a gravadora não gravava e não distribuía o seu disco, né, etc, etc. Então a ideia do Creative Commons é exatamente fortalecer o direito do autor, mas que esse direito do autor seja determinado pelo próprio autor e não pela indústria intermediária. Há outras aberrações, né, que, por exemplo, é uma aliança feita pela indústria do copyright, as empresas de software privativo, como Microsoft, a Intel, etc, etc, né, que é o TCPA. Que é a Aliança para uma Plataforma de Computação Confiável, traduzindo para o Brasil. Isso é, no chip que vai no nosso DVD player, no nosso computador, ou no nosso CD player, ele vai ter controle externo. Isso é, só vai rodar naquela máquina o DVD autorizado pelo consórcio. Certo? Então, a ideia original, bem intencionada, na melhor das intenções, é que se eu botar um DVD que é pirata, não vai rodar. Se eu botar um CD que é pirata, não vai rodar. Mas o controle, quem determina são eles. Então é possível, através de um chip com TCPA, eu controlar conteúdo. Então, todas as máquinas que nós vamos comprar nas lojas, fabricado pela indústria, etc, etc. Né? Uma casa de cinema faz um DVD aqui em Porto Alegre que não vai rodar no DVD player da Sony, porque não vai rodar. Né? Eu vou estar no meu computador, não vai rodar porque o chip... Então, isso é uma aberração que nós, da cultura digital, lutamos, né? Para que essas máquinas, com essas restrições, não sejam implantadas. Né? E essa mesma iniciativa de travar, né, a liberdade dos usuários se manifesta também em várias legislações no cenário internacional. Né? Então, um plano legal contra as liberdades, a Convenção de Budapeste, que inspirou a cybercrimes do Azeredo no Brasil, ela é uma convenção que aconteceu 7 meses depois do 11 de setembro. Né? Então, é uma convenção que viola a privacidade dos usuários e quebra a privacidade em nome da segurança nacional. Então foi do terrorismo mundial. Né? O Digital Millennium Copyright Act, que é um ato americano mais antigo, né, que cometeu alguns absurdos, por exemplo, de proibição e de cárcere, de prisão de um cara que mostrou um número primo numa tela, como eu estou mostrando aqui no slide. Né? Um jovem chamado DVD John, ele numa universidade americana, ele mostrou num telão zeros e uns, que era um número primo, que mostrava como a trava de quebra de cópia podia ser quebrada. Então, através desse artigo científico dele, ele sai da conferência e foi preso e processado durante vários anos por estar através da Digital Millennium Copyright Act. O ACTA, né, que é o mais novo, né, que eu passei um videozinho aqui no início, enfim, existem várias iniciativas de quebrar nossa privacidade. O ACTA eu passo adiante. A lei do Azeredo, eu vou passar porque meu tempo já estourou, né? Já. Né? A lei do Azeredo, isso aqui está tudo no... Né? O Marco Civil da Internet Brasileira. Então, em resposta à lei do Azeredo, aqui em Porto Alegre, o presidente Lula determinou o então ministro Tarso Genro a construir um Marco Civil para a internet brasileira. Esse Marco Civil deve estar na Casa Civil. Né? Ele foi construído de forma democrática por milhares de contribuições através da internet, numa plataforma digital do Ministério da Cultura e da RNTP na época, né? Que é a Rede de Cultura Digital. Né? E ele tem como princípio
né, alguns princípios básicos, né, tipo a internet como direito fundamental, como água, luz e saneamento básico. Isso não significa internet grátis, mas deve pintar um marco civil, se não foi modificado, né, com a internet como direito básico. Outra determina a responsabilização dos provedores e dos usuários, né. Tem nesse marco civil o princípio da neutralidade na rede dentro como um direito civil, a publicização dos dados governamentais, né, e a proteção de dados, que é uma coisa muito importante que no Brasil, cada vez que tu preenche um cadastro, uma ficha, ninguém sabe o que eles podem fazer com aqueles teus dados, etc, etc. Então tenta regulamentar isso aí. A reforma da LDA, por fim, é importante esclarecer, porque essa é a grande polêmica, não existe ninguém, nenhum movimento, nem lideranças conhecidas no Brasil que querem obrigar qualquer autor a liberar sua obra por licença livre ou por Creative Commons. Isso é uma mentira para distorcer o debate. Cada autor, isso é o princípio do nosso movimento, ele decide, sem interferência do Estado ou qualquer organização intermediária, se a sua obra vai ser Creative Commons, copyleft, ou vai ser um copyright tradicional. Isso é um direito que o autor tem sobre a sua obra. Então não existe, isso é papo que estão querendo obrigar os autores e tal. Mas nós precisamos, na realidade, separar o que é cópia privada e o que é pirataria. Né? Pirataria é uma coisa, cópia privada é o direito que eu tenho de fazer cópia para uso privado das obras. Né? Então, essa é a questão. Está aí um textinho, inclusive de um jurista que fala, né, os limites do direito de autor, propriamente dito, com certas atividades que deveriam ficar à margem da proteção do direito do autor. O direito a uma cópia privada sem intuito de lucro, na verdade, é uma expressão do princípio da liberdade de uso privado. Então, antigamente ninguém determinava o que eu fazia com o meu LP depois que eu comprava numa loja. Eu saía caminhando pela rua, entregava para o meu tio, para minha mãe, para qualquer um na rua, e ninguém dizia isso é proibido, né? Etc, etc. Então, quando eu faço uma cópia privada de um CD, num pendrive, é uma cópia privada. Pela legislação de direito autoral no Brasil, hoje isso é um delito, e pela lei do Azevedo seria um crime. 3 anos de cadeia. Marcelo. Terminando. Concluindo, obrigado. Só para concluir. Então, eu só queria colocar aqui o que seria, nosso ponto de vista, meu humilde ponto de vista, uma agenda política digital, né, no Brasil. Primeiro, uma infraestrutura, o Plano Nacional de Banda Larga, o marco civil da internet, a reforma do direito autoral moderna, progressista, como estava sendo feito pelo governo do Lula, sem nenhum retrocesso, né, e a questão dos direitos humanos, acho muito importante, eu não tratei aqui, né, se os jovens da internet, essa geração Y, ela tem os direitos civis, claro, ninguém tira, ninguém quebra a privacidade sem que um jovem de 12 a 20 anos reclame, né, ninguém tira a internet, então, essa juventude da internet tem os direitos civis nativos, né? No entanto, os direitos humanos ainda é uma questão a ser construída. Então, muitos são racistas, homofóbicos, etc, etc. Então, eu colocaria essas 4 pautas aí como pauta atual, né, da luta política da cultura digital no Brasil, e que espero que também seja uma pauta, né, dos comunicadores progressistas e alternativas no Brasil. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Então, agora passo a palavra para o Altamiro Borges. Miro. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Aqui, melhor. Na verdade, eu preferia sem microfone, mas não dá para falar. Esse bicho intimida. Então, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma alegria. Eu acho que o Rio Grande do Sul aí não é confete, não. O Rio Grande do Sul tem se caracterizado de um tempo para cá como um estado vanguardeiro. Ideias avançadas, ousadas, brotam aqui no Rio Grande do Sul, né? O Brasil, até o Fórum Social Mundial, era conhecido como o país do carnaval, do futebol e das mulheres bonitas. Continua sendo um belo carnaval, mulheres belíssimas, futebol meio quebrado, né? Mas passou a ser conhecido também como o país do Fórum Social Mundial, né? Uma referência de todas as forças progressistas, todas as forças mudancistas no mundo. Então, acho que o Rio Grande do Sul é sempre um estado vanguardeiro, ousado, inovador. Eu acho que mesmo agora a experiência do governo Tarso nessa área de comunicação dá uma sinalização importante para o Brasil inteiro, né? A questão do gabinete digital, a questão de rediscutir a publicidade oficial, né? A questão de como encara as rádios comunitárias, que é um problema seríssimo nacional, né? A questão do gabinete digital.
Então são ideias muito interessantes. Então gostaria de agradecer o convite para estar presente num estado vanguardeiro, né? E sugiro que cada vez sejam mais ousados. Nós estamos com um problema de falta de ousadia no Brasil, muito pragmatismo. Mais ousados. Então agradecer o convite. Gostaria de dar uma informação no rumo do que o Rovai já levantou aqui. É isso, nós estamos... Esse aqui é o 9º encontro estadual preparatório do encontro agora dos dias 17, 18 e 19 de junho. Com esse encontro aqui nós já estamos juntando 1.100 blogueiras e blogueiros, tuiteiros e tuiteiras, facebookeiros, né, ativistas digitais no Brasil. 1.100 pessoas. Eu acho que até a reta final nós vamos estar batendo numas 2.000, 2.500 pessoas mobilizadas no Brasil inteiro com esse debate da democratização da comunicação, do fortalecimento da blogosfera como um espaço de luta contra-hegemônica, né? Hoje mesmo, amanhã mesmo, desculpa, nós vamos ter o encontro do Ceará, Paulo Henrique Amorim está indo para lá. Amanhã mesmo nós vamos ter o encontro do Amazonas, Maria Froa Conceição Oliveira viajou agora à noite para o Amazonas, né? Então é uma experiência muito interessante, é um negócio que vamos para o Ceará também no final de semana, já está lá o Paulo Henrique, vamos para lá agora esse final de semana também, né? É uma experiência recente e que ganhou corpo, né? Nós já estamos para o encontro nacional com 189 pessoas inscritas. Estamos tentando garantir a estrutura. O apelo que o Rovai fez aqui, eu faço também. Quem puder nos ajudar a estrutura, por favor, ajude. A exemplo do primeiro encontro, nós estamos fazendo o movimento dos Amigos da Blogosfera, que são entidades cotistas que nos ajudam a viabilizar o encontro. Nós estamos querendo garantir a mesma estrutura do primeiro, com hospedagem, alimentação e toda a logística do encontro. Quer dizer, fica por conta dos participantes a passagem, que quem comprar rápido leva vantagem. Comprar rápido a passagem consegue aí com desconto. Então nós estamos num movimento novo, companheiros e companheiras, é isso. Um grande pensador italiano, um sujeito chamado Antonio Gramsci, ele dizia que tem momentos na sociedade em que o velho está morrendo e o novo está nascendo. Essa velha mídia verticalizada, essa velha mídia altamente concentrada, 40 grupos no mundo, 6 famílias no Brasil, essa velha mídia que produz algumas informações relevantes, que produz teledramaturgia, que produz publicidade com qualidade, essa velha mídia, mas que também desinforma, manipula informações e deforma comportamentos, essa velha mídia está em crise. É o velho que está morrendo, mas não morreu. Na minha opinião, ainda tem muito poder, muita capacidade de interferência na sociedade. E há um novo nascendo. Esse novo não está nascendo de hoje, esse novo está nascendo de Seattle, né? Já com a internet na década de 90, né? Esse novo vem vindo, ele vem num crescendo, né? Eu acho que nós estamos metidos nessa coisa. Nós estamos metidos num novo que está nascendo. O próprio Gramsci diz, né? Quando o velho está morrendo e o novo está nascendo, aparecem muitas confusões. Excelente, no nosso meio tem um bocado de confusão. Está ótimo, faz parte. Tem um bocado de confusão, faz parte do show, né? Mas é um novo que está nascendo. Esse novo, cada vez vai despontando mais e tendo maior impacto na sociedade. Quem acompanhou todo esse processo das revoltas no mundo árabe, percebe a força das redes sociais. Não é que as redes sociais tenham feito revolução. Revolução faz o povo na rua. Sem povo na rua não tem revolução. Mas as redes sociais ajudaram a ativar. Elas ajudaram a detonar, a mobilizar para processos de revolta contra governos autoritários em processos de crise econômica. Só a internet também não resolve o problema, porque essas revoltas árabes, à medida de que você não consegue construir organizações fortes, o problema é que você derruba um Mubarak, mas os Estados Unidos continuam com muito poder no Egito e na Tunísia, por exemplo. Não tem uma transformação de sistema. Houve uma mobilização onde esse fator internet foi detonador.
Nós tivemos agora essa experiência da Espanha, que é interessante inclusive observar, Marcelo. Essa mobilização do 15M, do 15 de maio, desse movimento, ela começa na luta por liberdade na rede. Pois é, começa pela luta, porque estava se tentando proibir baixar música, baixar, né, da internet, a lei Singe, não é isso que chama? Não seja maldoso. Não seja maldoso. Eu temo mesmo, pois é. É a ministra da Cultura de lá. Da Holanda não, da Espanha. A gente estava falando da Espanha. Pois bem, começou ali o movimento, né? E está tendo muita força na Espanha. Não quer dizer também, e foi detonado pela internet. Foi detonado pelo processo, foi detonado pela internet. Não quer dizer também que vai ter conclusões favoráveis a teses avançadas, porque vide só, ao mesmo tempo em que tem milhares de pessoas na rua, chega na eleição, o partido da direita ganha a eleição municipal. Ganhou a eleição. Ganhou, deu uma surra. Mas a abstenção não conta, o que conta é voto. É voto em determinada força. Quem ganhou foi a direita, foi o PP de lá. Pois bem, e nós temos, essa força também está manifestada no Brasil. Eu acho que a eleição do ano passado foi um momento importantíssimo desse movimento. Na eleição do ano passado, essa mídia altamente concentrada e com grande capacidade de manipulação, na crise dos partidos da direita, novamente citando Gramsci, na crise dos partidos da direita, a imprensa, ou como a gente chama hoje, a mídia, ocupou o papel do partido do capital. A mídia que desempenhou o papel de agendar, de levantar quais as bandeiras, já que a direita estava tão quebrada, os demos já caminhavam para o inferno, os tucanos estavam batendo a cabeça, a direita não tinha proposta. O que o Serra ia falar? Ia falar em crescimento da economia, com a economia bombando? Ia falar contra programas sociais? Ia falar contra a política externa do Brasil, quando o Brasil adquire protagonismo no mundo? O que o Serra ia falar? Ia tentar pegar as velhas bandeiras da ética udenista, dos mais sujos do que pau de galinheiro está falando em corrupção. Como que ele ia falar isso se o vice dele era o Careca de Brasília? Era o Arruda. Como ele ia falar isso se uma governadora importantíssima estava metida em tantos escândalos de corrupção aqui no Rio Grande do Sul? Ou seja, a direita estava sem programa, estava sem o que fazer. Não tinha o que fazer, tanto é que a campanha do Serra foi errática. Começou de ser o pós-Lula para ser o homem da TFP, do Opus Dei, dos milicos de pijama e dos ruralistas. Foi isso que virou a campanha dele. Campanha de extrema direita. Quem ocupou esse papel? Aí não somos nós que falamos. Quem fala isso é a presidente da Associação Nacional dos Jornais, superintendente do Grupo Folha, a Judite Brito, que no primeiro encontro nacional de blogueiros nós demos para ela o prêmio Corvo. Ela ainda não foi retirada nada. Não foi retirar o prêmio Corvo ainda, que foi uma bela sacada do Emir Sader. Demos para ela o prêmio. Mas foi a Judite Brito que disse: como a oposição é muito fraca, nós é que fazemos oposição. Nós é que fazemos oposição. E a mídia pautou o discurso. Ela agendou o debate político da direita. E agendou para a coisa mais rastaquera, suja, moralista, que em parte no Brasil levou para o discurso mais obscurantista, explorando temas importantíssimos como a questão da religião, a questão do aborto, da forma mais rastaquera, mais pusilânime possível. Isso foi o papel da mídia na eleição. A mídia no ano passado deixou de dar notícia, ela passou a ser notícia. E qual foi o papel que a blogosfera, essa blogosfera que teve um papel importante agora no mundo árabe, essa blogosfera que teve um papel importante, está tendo um papel importante na Espanha, qual foi o papel da blogosfera aqui no Brasil? Foi exatamente seu contraponto. Foi exatamente seu contraponto. E olha, companheiras e companheiros, sem a gente achar que está com a bola toda, menos, mas nós demos trabalho. A blogosfera deu trabalho na eleição do ano passado. Ao ponto do José Serra, talvez em função daquela bolinha de papel que atingiu a cabeça dele,
ter ficado tão bravo de ficar atacando os blogs sujos em tudo que era canto. Talvez porque ele soubesse que as nossas reuniões eram no sujinho lá de São Paulo, tomando uma cachaçinha. Ele resolveu atacar os blogs sujos. Não é isso? O cara ficou bravo. Foi falar com o milico, falou de blog sujo. Foi falar com o empresário, falou de blog sujo. Porque nós demos trabalho. É um barato. Sem ficar muito estufado, calma, que nós não estamos com essa bola toda, mas nós demos trabalho. Nós demos trabalho, eu acho que nós conseguimos alguns feitos importantíssimos. Na hipocrisia da bolinha de papel que parecia um míssil atômico, nós conseguimos desmoralizar aquela história. Nós conseguimos tirar uma propaganda da TV Globo, que era uma coisa ridícula. Um clipe comemorativo do aniversário da Globo, onde eles utilizavam, a Globo utilizava o mesmo bordão da campanha do Serra, eu quero mais, vários artistas globais falando eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. No final aparecia, por coincidência, tudo isso foi coincidência, não foi, os irmãos Marinho não pensaram isso de sacanagem, tudo foi coincidência. No final aparecia os 45 anos, que por acaso era o número da legenda, e aparecia um fundo azul, que por acaso era a cor da legenda. A blogosfera denunciou esse negócio, esses caras tiveram que tirar esse clipe, que na verdade era uma propaganda comercial do Serra, tiveram que tirar em poucas horas. Foi outra vitória. Nós desmoralizamos no debate a questão do sigilo, que era uma farsa aquela história do sigilo fiscal. Se era para discutir sigilo fiscal, tinha que discutir o que a filha do Serra abriu de sigilo fiscal no Brasil. Nós desmoralizamos. A blogosfera cumpriu um papel importante naquele momento. Ao ponto do Serra ter ficado bravo, e você vê como esse mundo é um mal barato. O Serra ficou bravo. E o Lula, ao contrário, fez um vídeo muito bonito para dizer o seguinte: produzam mais blogs, pelo amor de Deus. Porque a gente só apanha, nós estamos cercados pela mídia. Então produzam mais blogs, um belíssimo vídeo. Eu acho que ali a gente jogou um peso grande. Esse peso, eu acho que ele vem num crescendo, com todos os nossos problemas. Com todos os nossos problemas, de vez em quando se bate cabeça, de vez em quando se confunde polêmica com pugilato. Ao invés de fazer a polêmica num bom nível entre a gente, parece que nós estamos mais bravos entre nós do que com os inimigos. Não é isso? Mas tudo bem, faz parte, ficamos bravos. Né? Parece que atrás do computador todo mundo fica uma fera, confunde polêmica com pugilato. Mas nós vamos crescendo. Eu acho que esse movimento vai não crescendo. Com todos os problemas que ocorreram, eu acho que aquela entrevista coletiva, feita com o presidente Lula, no final de 2010, foi um momento importante. Não estou falando pelos blogueiros, não. Estou falando pelo significado que tem, né, de quebra de paradigma. Como diz um cara famoso, pela primeira vez na história desse país, não é isso? Se acabou a exclusividade da entrevista coletiva para os grandes órgãos de imprensa. E se chamou lá 10 peões para trocar ideia com um blogueiro. E quem achava que aquilo ia ser uma entrevista, porque tentaram fazer isso, vai ser uma entrevista chapa branca, se deu mal. Porque foi uma entrevista de puro jornalismo, questionando, pondo o dedo no nariz. Aquele foi um momento de quebra de paradigma. E eu acho que a gente vem num crescendo. Podemos crescer mais. Quais os desafios, no meu entender, para que esse ativismo digital, essa guerrilha virtual, contribua para aprofundar a democracia no Brasil? Ajude a quebrar a ditadura midiática existente, ajude a criar, ajude a elevar o debate, ajude a pluralizar mais o debate, diversificar mais o debate, não ficar um pensamento único. 5 minutos. Quais são os desafios dessa blogosfera? Eu penso, companheiros e companheiras, para ajudar nesse processo de construção da democracia, de avanço da democracia, nós temos que ver o que nos une. O que nos une nesse movimento. E eu estou lançando aqui, vocês vão estar 2 dias em encontro, eu estou pegando o avião amanhã às 6 horas da manhã, então eu falo e saio correndo, vocês que se virem. Né? Eu estou lançando aqui provocações. Eu acho que se a gente tentar, entre nós, criar um programa maximalista do que nos une, nós estamos estrepados. Nós não temos unidade em várias questões.
Se perguntar aqui qual a opinião sobre o Gaddafi na Líbia, vai ter divergência entre a gente. Se perguntar aqui qual é a opinião sobre o governo Dilma, estava agora num bar no hotel, já estava uma maior polêmica entre dois blogueiros de prestígio, Edu Guimarães e Renato Rovai. Não tem unidade entre nós. Não tem unidade entre nós. Se perguntar sobre a Ana de Holanda, não tem unidade entre nós. É só ver vários bloggers falando. Não tem unidade. Pois é, não tem unidade. Então, não é num programa máximo que está na nossa unidade. Eu acho que a nossa unidade está em 3 questões fundamentais. Vou falar aqui para provocá-los. Primeira grande questão. Nossa unidade é que nós, esse movimento de redes sociais, de blogueiros e blogueiras progressistas, esse movimento combate a ditadura midiática existente no Brasil. É contra essa velha mídia altamente concentrada e perigosamente manipuladora. Luta pela democratização da comunicação. Essa é uma unidade entre nós. Segundo ponto de unidade entre nós. Nós lutamos pela verdadeira liberdade de expressão. Os barões da mídia não lutam por liberdade de expressão. Os barões da mídia confundem liberdade de imprensa com liberdade de empresa. Liberdade de expressão com liberdade de monopólio. Nós queremos a verdadeira liberdade de expressão. Nós queremos que um blog, vários blogs, não sejam processados, e tem vários sendo processados. Tem vários censurados, como os blogs, um blog agora do Paraná. Não é isso? Nós queremos a verdadeira liberdade de expressão. E terceiro ponto de unidade entre nós, eu acho. Luta por democracia e justiça social. Não me pergunte mais. Só isso. Democracia e justiça social. Muito amplo. E aí cada um se encaixa nisso. Eu acho que isso nos une. A luta pela democratização da comunicação, a luta pela liberdade de expressão, onde a questão, inclusive, da internet, da neutralidade na rede, é uma questão essencial. Essencial. Porque há inúmeros movimentos para cercear a liberdade na rede, e a luta por democracia e justiça social. Eu acho que isso é que nos coloca juntos. E aí o resto a gente vai debater. Eu preferia que fosse um debate menos pugilato, mas faz parte, cada um que se vire, cada um escreve o que quer, não é isso? Mas é isso que nos une. Em um movimento que, no meu entender, é um movimento horizontal, como é a rede. É um movimento que não pode ter chefe. Não tem hierarquia, não tem verticalidade, não tem tirada de delegado para nada, ninguém é delegado de coisa nenhuma. É um movimento altamente democrático, altamente democrático. Há um debate, inclusive, que vai ser quente no segundo encontro nacional, que é a ideia de se organizar uma associação nacional de blogueiros. Já dou minha opinião de cara, sou contra. Sou contra. Porque nós não podemos criar vícios aparelhistas entre nós. Já tem muito aparelho nesse mundo. Chega. Então, um movimento que garanta a unidade na diversidade. E que tem algumas bandeiras que são essenciais, que também nos unificam. Eu acho que tem também 3 bandeiras, 3 movimentos que a gente precisaria dar atenção maior. Eu vou encerrar. Primeira grande batalha, companheiros e companheiras, na minha opinião, é a luta por um novo marco regulatório das comunicações. Essa bola está quicando. Nós tivemos a Conferência Nacional de Comunicação, que foi um negócio importantíssimo, a Confecom, em dezembro de 2009. Na sequência, tivemos aquele seminário de convergência digital, em novembro de 2010, coordenado pelo ministro Franklin. Saudade do Franklin. Se elaborou, sob coordenação do Franklin, um projeto de regulamentação da mídia. Esse projeto foi entregue ao ministro Paulo Bernardo. Num primeiro momento, até em função do que o Lula chamou de namorico com a mídia. Esse projeto estava meio esquecido. Agora o namorico com a mídia terminou. O projeto voltou à tona. Voltou à tona. E se discute. Esse projeto o governo anunciou. O governo anunciou no seminário do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação esse final de semana.
Esse projeto vai ser lançado no segundo semestre do ano. O ministro Paulo Bernardo já tinha falado isso para 20 entidades da sociedade civil que estiveram reunidos com ele no dia 20 de abril. E agora voltou a confirmar. Outra belíssima notícia. Se confirmou que vai ser criada uma mesa permanente de diálogo entre os movimentos sociais, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério das Comunicações para discutir esse marco regulatório. Excelente. Só que quando esse marco regulatório vier a público, mas vai levar um cacete. Vai ser o pandemônio. Porque aí, os mesmos que clamaram pelo golpe militar de 64, que apoiaram a ditadura, vão falar em liberdade de expressão e vão dizer que marco regulatório é censura. Vai ser uma baita briga. Eu acho que essa é a nossa grande luta. Essa é a nossa grande luta. Paulo Henrique costuma brincar, é a luta pela lei de médios no Brasil. É a luta por um novo marco regulatório da comunicação, que resolva as pendências do passado, porque até hoje não foram regulamentados os artigos da Constituição, e resolva as questões do futuro, da convergência digital. Não é isso? Então acho que essa é uma primeira grande batalha. Segunda grande batalha, no meu entender, Plano Nacional de Banda Larga. Plano Nacional de Banda Larga, que corre sérios riscos. Porque as operadoras de telefonia não querem abrir mão da alta lucratividade que tem no setor. Eu acho que essa é uma segunda grande batalha que vem casado com liberdade na internet, liberdade na rede. E eu acho que uma terceira grande batalha é para a gente melhorar a nossa expressão nesse debate de ideias na sociedade. É como a gente cria mais blogs, mais twitters, cada um de nós tem que produzir. Cada um ser um grande ativista desse campo. Então temos que criar mais, floresçam milhões de flores e melhora a nossa interferência nessa área também. Nós ainda damos muita opinião, produzimos pouco conteúdo, né? Nós precisamos, no meu entender, aperfeiçoar o uso desses instrumentos. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós vamos ter pela frente num movimento que, volto a dizer, no meu entender, é um movimento horizontal, é um movimento em rede, é um movimento que tende a crescer, tende a se fortalecer, é um movimento que representa o novo, e que pode ter, e já está tendo, mas pode ter ainda mais, uma contribuição decisiva para o avanço da democratização do Brasil. É isso, ponto final, obrigado. Obrigada, Miro. Bom, a gente não tinha previsto perguntas para hoje à noite em função do tempo. Nos sobrou uns 20 minutinhos em função do funcionamento da casa aqui. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer. A gente poderia abrir, se o pessoal quiser, para umas 5 perguntinhas. Não sei se teria algum inscrito. Tá, já temos inscritos ali. Então a gente abre para perguntas de 2 minutinhos, perguntas objetivas. Eu só queria antes dar 2 avisos. Que é o primeiro que o Marcelo me pediu para falar aqui no Fórum Internacional de Software Livre, que vai acontecer de 29 de junho a 2 de julho aqui em Porto Alegre, e o outro da 6ª Convenção de Solidariedade a Cuba, que a Associação José Martí está organizando aqui em Porto Alegre no próximo fim de semana. E então o Ricardo Resber, nosso apoiador também aí no José Martí, nos pediu para fazer o convite para quem quiser participar. Então, peço que se apresente, então, eu já... Alô, boa noite. Meu nome é João Volino Corrêa, sou sociólogo, sou primeiro suplente da região de planejamento 1, da Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, sou presidente da Associação dos Moradores de Barra Auxiliadora. Eu não sou blogueiro, mas sou um grande multiplicador de conteúdo dos blogs e tenho participado ativamente desse processo. A grande questão que eu acho importante ser colocada aqui, aí já saudando a mesa e saudando todos os blogueiros que vieram participar, e os blogueiros aqui gaúchos, é como que nós vamos conseguir fazer com que esse movimento de
chamada de mobilização nas redes, ele possa tomar as ruas, ele possa sair de trás do computador e levar essas bandeiras, levar essa discussão e conseguir trabalhar nessa mobilização, esse processo que é um processo público, popular, que a gente pode chamar de clamor, né? O clamor das ruas. Porque há uma grande preocupação, e aí eu falo, por exemplo, de uma mobilização agora, que aconteceu em Porto Alegre, em função do aumento das passagens de ônibus. Nossa passagem de ônibus aqui é a segunda mais cara do Brasil. A primeira é São Paulo, que subiu para 3, mas antes era o mesmo preço da nossa, 2,70. Nós tivemos uma pequena tentativa de mobilização em rede, que na verdade foi uma mobilização de universitários, e essa mobilização ela não contou, apesar de ter uma rede toda formada, não contou com apoio suficiente, porque nós sabemos que a passagem de ônibus ela atinge não só o estudante, mas todos. Então a gente teve uma mobilização fraca de um tema absolutamente importante, mas absolutamente ignorado, porque não houve um espaço para esse. Então, como fazer para tirar de trás do computador e levar esse movimento todo para as ruas, para aí sim ter condições de chamar a atenção e ser visto, porque no computador ele só é visto por aquele puro que tem a banda larga, e nas ruas ele realmente consegue chamar a atenção e ir para o que chama de grande mídia. Essa é a questão. Obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Boa noite. Meu nome é Helder, na realidade eu sou jornalista, mas estou atuando na rede escolar pública, mantenho um blog profhelder.blogspot.com, que é um blog de atividades didáticas, pedagógicas, mas com a ideia de trabalhar, tem 7 slides ali, o lazer eletrônico com a potencialidade, né, da educomunicação, né, contextualizar todas as questões políticas, estratégicas, conjunturais, mas principalmente a neurodependência eletrônica. Então, nesse objetivo, a gente tem conseguido nas diferentes escolas, principalmente de periferia, levar adiante o projeto, mas a minha expectativa web militante e pé na luta é que a gente tenha aquela concepção, né, que eu ouvi o Brizola, enfim, outras lideranças, citando que a gente precisava de uma reforma agrária no ar, né? Nós não fizemos nenhuma reforma no DAIL, né, e eu acho que hoje o nosso desafio é uma reforma agrária digital, né? Então, acho que a gente tem que colocar, né, palavras, que se não palavras de ordens, eixos fundamentais, como o Miro, eu tuitei todo o tempo, meu Twitter, Prof. Helder, Miro, eu te persigo no bom sentido, né, da ditadura. A gente segue tentando mostrar que realmente muito precisa a tua intervenção. A gente está muito disperso ainda e não se dimensionou a força revolucionária que se tem na mobilização, né, não só na questão das revoltas árabes que tu citaste, mas em outros eixos, e concordo sim, que o gabinete digital hoje é uma das ferramentas de interface com a cidadania aqui no Rio Grande do Sul, de vanguarda, que vai beneficiar a politização em alto nível de questões que a própria mídia burguesa, conservadora, os monopólios da manipulação, aquilo que na faculdade a gente traz como da escola crítica, da teoria de Frankfurt, enfim, apenas como ideias de teoria, mas que na prática a gente sabe que o revés é sempre muito maior do que o desafio que nos leva a ter não só a esperança, mas a certeza que a cada dia a gente pode mudar a sociedade. Então, eu deixo como encaminhamento que a gente tenha eixos, além do marco regulatório da comunicação e da comunicação digital, eixos de intervenção multimídia para pautar uma luta. Se é uma reforma agrodigital, que como a gente queira chamar agora, o importante é que isso seja claro, além da unidade dos pontos colocados, quais os pontos de intervenção cidadã e real e virtual que nós precisamos nos mostrarmos presentes e com uma linguagem clara, não mais apenas didática ou objetiva no sentido jornalístico, mas uma linguagem e uma praxis revolucionária efetivamente. Obrigada.
Sim. Ah, tu quer fazer a provocação antes das perguntas? Porque eu me comportei muito bem Deixa. Oi, não sei como é que funciona aqui. Já está. Não, eu me comportei muito bem porque eu fiz uma explanação mais da internet, mas eu gosto de provocar, quer dizer, então que eu acho que esse é o nosso papel aqui, isso foi, quando eu trabalhei fora do Brasil também, eu trabalhava com os movimentos de esquerda e tal. Na verdade é o seguinte, na minha visão, né, a internet, as redes sociais, as novas mídias, não substituem os meios de comunicação de massa, elas continuam tendo incidência na opinião pública. No entanto, a mediação da opinião pública que as mídias de comunicação tentam fazer, né, ela se dá através das redes sociais. Então, eu não estou querendo dizer aqui que as novas mídias substituem as velhas mídias, mas elas estão alterando, inclusive, a forma das velhas mídias fazer comunicação. 2, velhas mídias e novas mídias não é grandes empresas monopolistas e pequenos grupos de comunicação, de operários, trabalhadores, da esquerda, etc. Não é essa a diferença. Velha mídia é o jornal impresso, a revista e a TV e o rádio da Globo, mas velha mídia também é a revista, o TV e o jornal do sindicato, da esquerda e da direita. Esse conceito, muitas vezes, eu vejo na blogosfera, chamam de velhas mídias. Não, velhas mídias, a esquerda, os campos populares, os revolucionários também fazem velhas mídias. Novas mídias não é novas mídias sob o ponto de vista dos nossos objetivos políticos, de esquerda, progressistas, etc. Novas mídias também é um espaço onde o capital e as grandes empresas estão ocupando nesse espaço, né? Então, a reflexão que a gente tem que fazer é que essa separação não é tradicional dos poderosos donos de meios de comunicação, né, e dos que não possuíram meios de comunicação, etc., foram desprovidos dessas tecnologias do passado, né, que ainda incidem na vida. Então a discussão é uma nova plataforma de mídias digitais chamada de novas mídias está em disputa nesse momento, onde tanto o capital e as grandes empresas estão se apropriando delas, e é legítimo num cenário democrático, como nós, trabalhadores, esquerda, governos democráticos, precisamos ocupar esse novo espaço. E a comunicação não se faz igual. É uma comunicação de outra natureza. Twitter, blog, redes sociais não é para transmitir informação como a gente transmitia nas mídias velhas, né? Porque não funciona transmissão de informação. É espaço para construção coletiva do conhecimento. A audiência está diretamente relacionado com a capacidade daquele conteúdo agregar comentários, contribuições ou postagens vindas do público. O público postar. Então, eu acho que muitas vezes a gente se atira nas novas mídias com uma cabeça analógica, com uma cabeça da mídia tradicional, tentando transmitir informação através das mídias digitais, e não funciona, elas não vão chegar no público final, porque a gente está fazendo velhas mídias usando ferramentas digitais. Então, acho que é uma provocação, e é um debate necessário na esquerda e na blogosfera, porque essa discussão precisa ser feita, né? Velha mídia não é dos poderosos, velha mídia é o que a gente fazia até ontem também, né? Velha mídia. Eu tive um debate no sindicato agora do Rio de Janeiro, Sindicato de Processamento de Dados, na FENADADS, e esse é o desafio, né? Como é que o movimento sindical, os movimentos populares, os partidos políticos passam a compreender a comunicação em rede, que não é a mesma da comunicação de massa. Esse é o desafio também da Globo. Como que a Globo pode compreender que fazer comunicação em rede é diferente da comunicação de massa que ela fez historicamente? Então, eu só queria... que esse é um debate que a gente podia fazer, ao invés de eu vir aqui falar dos desafios da internet. É um debate que eu tenho feito nos últimos anos, que eu gosto de fazer, provocando, obviamente, o meu cenário, que é o cenário da esquerda, o cenário dos movimentos, mas que ele precisa mudar, porque a forma de fazer da velha comunicação. E aí traz também um debate que a gente precisa fazer, né, sobre a relação dos partidos, né? Eu nunca votei nos meus 20, quase anos, 15 anos de internet, ou eu nasci, né, antes da internet eu já participava de... Eu nunca votei. E nunca me submeti a nenhuma votação, né? Porque os consensos, né, o que vai funcionar